Nesse vídeo, então, a gente vai falar da anatomia do captor podal. Então, para começar falando dessa anatomia do captor podal, a gente vai começar a pensar um pouquinho mais, retomar quais são os ossos desse captor podal, do pé, e algumas estruturas bem importantes que a gente vai utilizar na avaliação desse captor. Então, pensando aqui, esse pé, no caso aqui, um pé direito, uma vista superior de um pé direito. Então a gente tem que pensar que esse pé ele tem aproximadamente 26 ossos, não contando os sesamoides. Então estruturalmente temos 26 ossos. De posterior para anterior a gente vai ter o talos, o calcâneo. Depois, então sendo um pé direito, essa região é a região medial, esta região a região lateral. Então eu tenho um osso medial chamado navicular. E lateralmente, esse navicular tem um osso bastante importante que é chamado de cuboide. Quando eu estiver vendo elementos para a palmilha, um dos elementos ele chama infracuboide. Então esse elemento infracuboide deve ir exatamente nessa região abaixo do cuboide. Seguindo à frente do navicular, nós vamos ter 3 cuneiformes. Então são os ossos cuneiformes. Anteriormente a todos esses ossos, então, nós vamos ter os metas e as suas respectivas falanges. No meta, é bom também a gente relembrar que eu tenho a cabeça e a base dos metas. Então eu tenho a cabeça dos metas e tenho a base dos metas. Então é importante eu pensar nessa região distal dos metas, que é chamado de cabeça dos metas. Vamos ter também elementos que são infracapitais. Então é importante eu relembrar onde ficam essas estruturas. Mais um detalhezinho anatômico, que nessa região lateral do quinto meta, eu tenho aqui, na região mais proximal dele, eu tenho um processo chamado processo estiloide do quinto meta. É um processo que a gente utiliza como marcação para saber uma posição mais precisa do cuboide. Então existe uma marcação dos pés chamada de plantigrafia e a gente vai utilizar este ponto para estar localizando o cuboide. Aproveitando essa imagem ainda, tem duas articulações muito importantes quando a gente for pensar nesse pé. Existe uma articulação que ela é localizada exatamente na região entre talos e calcâneo e navicular e cuboide. A essa articulação, nós vamos dar o nome de articulação transversa do tarso. Então, é uma articulação que vai estar entre os dois ossos, talos e calcâneo, e navicular e cuboide. Temos também uma outra articulação, que é uma articulação entre todos os metas, e primeiro, segundo e terceiro cuneiformes e o cuboide. Então eu tenho essa articulação entre os cuneiformes e cuboide e os metas. Eu tenho uma outra articulação, chamada articulação tarso-metatarsiana. Então são duas articulações importantes para a gente relembrar. Uma articulação chamada articulação transversa do tarso e uma outra articulação chamada articulação tarso-metatarsiana. Por que é bem importante a gente relembrar essas duas articulações? Porque elas dividem para a gente funcionalmente o que é retropé, o que é mediopé e o que é antepé. Então tudo que tiver mais proximal da articulação transversa do tarso, eu vou chamar de retropé. Entre as duas articulações, eu vou chamar de mediopé. E à frente dessa articulação tarso-metatarsiana, eu vou chamar de antepé. Então, antepé, mediopé e retropé, divididos funcionalmente por duas articulações, a articulação tarso-metatarsiana e a articulação transversa do tarso.
Então, alguns pontos anatômicos importantes para a gente relembrar, tanto para a confecção de elementos quanto para alguns testes. É o primeiro ponto medial. Se a gente for pensar aqui, então a gente tem o talos, à frente do talos o osso navicular, lembrando que esse é um pé direito. Então, no navicular, na face medial do navicular, a gente tem essa proeminência óssea chamada tubérculo do navicular. Importante para alguns testes que a gente vai realizar. E, lateralmente, a gente tem também o processo estiloide do quinto meta, e através da palpação deste ponto é que a gente localiza o cuboide. Existem elementos que a gente coloca bem abaixo aqui do cuboide, então é importante a gente estar localizando o processo estiloide para na sequência estar localizando o osso cuboide. Então, se a gente for pensar nos músculos do pé, a gente vai ver aqui 4 camadas de músculos. Então, a gente vai dissecando aqui nesse programa, desde os músculos mais superficiais até chegar nos mais profundos. Então, pensando aqui na camada mais superficial, e se eu lembrar aqui, eu acabei de retirar a fáscia plantar. Então, essa imagem que mostra a fáscia plantar, rebatida a fáscia plantar, cheguei nessa primeira camada de músculos. Então, existem nessa camada 3 músculos bem importantes que a gente vai utilizar bastante eles quando a gente tiver com um conceito de avaliação das palmilhas. Então, esses 3 músculos são o flexor curto dos dedos, eu tenho o abdutor do hálux e tenho o abdutor do quinto dedo, do dedo mínimo. Então, são 3 músculos que vão participar da formação do arco, tanto longitudinal quanto medial, e são músculos importantes. Quando a gente for ver o conceito de elementos de palmilhas, são músculos que podem, tanto o abdutor do hálux quanto o abdutor do quinto dedo, vão dar padrões de rotação quando a gente pensar em colocação de elementos, mas isso é para um outro momento. É só para aproveitar a aula de anatomia aqui, já visualizando coisas mais para frente. Então, aqui, 3 músculos dessa primeira camada. O músculo abdutor do hálux, o músculo flexor curto dos dedos e o abdutor do quinto dedo. Então, nessa segunda camada, o que eu vou ter? O quadrado plantar e os lumbricais. Então, dessa camada, são esses músculos que fazem parte. Então, chegando nessa terceira camada agora, eu vou ter 4 músculos importantes. Eu tenho o flexor curto do hálux, tenho o flexor do quinto dedo e tenho também 2 músculos bastante importantes, que são os adutores do hálux, com a sua fibra oblíqua e com a sua fibra transversa. Então, esses músculos eles vão estar presentes quando a gente pensar em hálux valgo. O hálux valgo ele pode ser um componente mecânico bastante patogênico na marcha, porque se a gente pensar no impulso da marcha, ela precisa sair nesse hálux. O impulso, ela sai pelo hálux. A partir do momento que eu tenho um hálux valgo, esse movimento da marcha, ele não vai estar saindo onde deveria esse impulso, e aí eu tenho alterações mecânicas da marcha por conta de um hálux valgo. Então, rebatendo essa terceira camada, eu chego então na quarta camada com os músculos interósseos. Então, essas são as 4 camadas de músculos. Retomando então, a primeira camada eu tenho o abdutor do hálux, o abdutor do dedo mínimo e o flexor curto dos dedos. A segunda camada, os lumbricais e o quadrado plantar. Terceira camada, eu tenho o adutor do hálux, com as suas 2 fibras, a oblíqua e a transversa, flexor curto do hálux e o flexor curto do dedo mínimo. Rebatendo essa camada, eu chego nessa última camada, que estamos vendo nessa imagem, com os interósseos. Então, relembrando os arcos plantares, a gente vai ter um mecanismo de molas bem importante no nosso pé, que tanto eles vão absorver o impacto quanto vão proporcionar impulsão. Então, esses arcos têm uma função mecânica muito grande
E são 3 arcos: o arco longitudinal medial, o arco longitudinal lateral e lá na frente a gente tem um arco chamado arco transverso. Então são 3 arcos bastante importantes aí na mecânica do nosso pé. Interessante alguns dados sobre esses arcos, que ele é formado não nos primeiros meses. Então, às vezes, as preocupações de pais com os arcos plantares, a gente precisa passar esse conteúdo para os pais para não se preocuparem, porque esse arco vai se desenvolvendo. E tem até um artigo aqui que ele mostra isso, que em crianças obesas esse arco vai estar se formando com 8, 9 anos. Então até um pouco mais que isso, porque essa marcha vai ter um processo de amadurecimento até os 10 anos. Então é natural que nessas idades aí esse arco esteja se formando. Então não há problema algum, tá, em não ter um arco numa criança de 3 anos. Então esse arco está se formando. Clinicamente a gente vai ver outras coisas que vão ser faladas no curso, mas só para a gente retomar um pouquinho esses conceitos do arco plantar. Então, os tipos de pé, que serão esses, né? Um arco normal, um pé plano, eu tenho o desabamento desse arco, e um pé cavo, um aumento desse arco. Então, a gente acabou de ver esses arcos plantares, e é importante a gente relembrar isso, que quando eu aumento esse arco plantar, eu vou ter um pé cavo. O pé cavo, então, é esse arco plantar aumentado. E o que pode acontecer é com que esse arco diminua, ele fique mais próximo ao solo. E quando isso acontece, então, eu vou ter um pé plano. Aqui uma imagem da baropodometria de um arco normal. Apesar do paciente não apresentar os contatos dos dedos, ele apresenta uma boa pressão nos arcos plantares. Já nesse caso, a gente observa um pé plano, com desabamento dos arcos plantares mediais e um contato bastante grande aqui do pé, numa região que não deveria estar tendo esse contato aqui. E o oposto disso, a gente vai ver um pé cavo, que eu deveria ter a pressão do arco longitudinal, eu não tenho essa pressão. E apesar desse paciente ter um contato mais posterior, a gente vê também que ele já apresenta uma pressão maior de contato na face anterior, que é bem comum do pé cavo. Esse paciente começar a apresentar muita pressão na cabeça dos metas. Então está aqui uma definição. O pé plano, a redução do arco longitudinal, ele torna-se mais convexo, podendo chegar até esse desabamento total. Geralmente esse pé ele é mais assintomático, porém ele pode vir a ser um pé que gere dores, até por conta de tensão nessa face plantar. Ele é graduado em 3 ou 4 graus, depende da referência que a gente for pegar. Nessa referência aqui a gente vê grau 1, 2, 3 e 4. O 4 já o tubérculo do navicular já apoiando praticamente no solo, um pé com um desabamento bastante grande. E aí um pé cavo, a gente vai encontrar então um aumento desse arco longitudinal, tanto o medial quanto também o lateral. Por vezes a gente encontra esse pé cavo de maneira tão acentuada que você vê o outro lado através do arco plantar. Então, tanto o lateral quanto o medial tão altos, passa até uma caneta por baixo desse arco plantar. Então, aqui a gente está diante de um pé cavo. E aí as definições aqui, grau 1, 2 e 3 de pé cavo. Então, o grau 1, muito próximo de um pé normal, o grau 2 já perdendo o contato do arco longitudinal lateral, e o grau 3 já sem contato algum também no arco longitudinal lateral. Então, finalizando aqui, só lembrar um pouco do posicionamento do pé, que a gente vai ter tanto valgos quanto varos. Mas eu posso ter retropé valgo, retropé varo, e eu posso ter antepé valgo
e antepé varo. Então, se eu pensar aqui no retropé, eu posso ter um retropé valgo, ou uma eversão do calcânio. Então, que seria um desabamento medial, como se o tubérculo navicular fosse em direção ao solo. Interessante nesse artigo aqui, eles mostram que não houve muita relação entre a postura do pé, na postura estática, e a dor lombar. Tá? Mas no grupo de pronadores tinha uma probabilidade da dor lombar nas mulheres. E um N bastante grande aqui, 1930 participantes. E o retropé varo. Então eu posso ter aqui também uma outra alteração, que é um desabamento lateral desse calcânio, uma inversão do calcânio, que é chamado então de retropé varo. Então eu tenho duas possibilidades no retropé, ou valgo ou varo. Mas o que a gente pode ter também associado a isso é um movimento lá na frente, no antepé. Então é como se meu calcânio estivesse em posição neutra, mas eu desabo o antepé. Então eu desabo o antepé medialmente e aí eu tenho um antepé valgo. E eu posso ter, assim como um antepé valgo, eu posso ter um antepé varo. Então pensando lá no calcânio, uma posição mais neutra, eu posso ter uma alteração do meu antepé, desabando lateralmente esse antepé. Praticamente eu vou diminuindo o contato do hálux com o solo, aumento a pressão na face lateral do antepé, e isso é chamado de antepé varo. Então, como padrão, é muito comum a gente encontrar calcânio valgo, um pé plano e um antepé valgo. Então, seria retropé valgo, pé plano e antepé valgo. E o contrário, eu tenho um retropé varo, um pé cavo e um antepé varo. É comum acontecer isso. Mas pode ser que ocorra de eu ter um antepé varo, porém um antepé. Pode acontecer de eu ter um antepé valgo e um retropé varo. Então, pode acontecer de eu ter um retropé valgo, mas eu tenho um antepé varo. Então, neste caso, eu teria um calcânio desabado medialmente, a tendência desse pé seria estar plano, mas eu não vejo um plano nesse pé. Eu vejo, por exemplo, um cavo. Por quê? Esse paciente tem um antepé varo, que tem uma tendência maior a levar esse ar côncavo, e aí a parte posterior estaria desabado num calcânio valgo. Não é incomum a gente encontrar essa situação. Então, continuando o exemplo de um pé direito, a gente tem aqui uma vista posterior de um pé direito. O que pode acontecer? Alterações deste retropé, que eu tenho uma angulação desse calcânio que ele desaba medialmente, ou eu posso desabar esse calcânio lateralmente. Então, pensando aqui nesse calcânio direito, eu posso fazer um movimento que ele desabe medialmente, um calcânio valgo, um retropé valgo, e eu posso ter também um movimento que esse retropé desabe lateralmente, um retropé varo, um calcânio varo. E isso pode gerar alterações ascendentes bastante importantes de curvaturas e rotações, mas que a gente vai ver isso na aula de mecânica.